Cara, eu sou Tomás, sou programador. Eu tive uma carreira boa, tenho uma carreira boa de programação, tenho tempo de experiência, menos 11 anos agora, 10 anos, sei lá. Gostaria de falar do lado de você fazer faculdade, né? Então, eu vejo alguns vídeos da galera falando sobre que não vale a pena fazer faculdade e tal. Eu confesso que eu ainda não vi nenhum vídeo falando sobre o pró da faculdade, o lado bom de você fazer uma faculdade, né? Ciência da computação para entrar na área, tá? E eu decidi fazer esse porque foi o meu lado, foi a minha experiência, né? O que eu vou falar aqui, é importante saber, que eu em nenhum momento vou falar sobre se você vai ganhar mais ou menos sobre o seu caminho. O que eu vou falar é sobre experiência própria, o que eu passei, o ganho que eu tive ao fazer faculdade, e a diferença que eu vejo no mercado de pessoas que fizeram faculdade e pessoas que não fizeram, né? Pessoas que fizeram por conta própria. Isso não significa que você ter faculdade você vai ganhar um valor superior a você não ter faculdade, tá? É muito questão de oportunidade. Oportunidade, timing e qualidade sua mesmo, tá? Se você é esforçado ou não, né? Mas para poder exemplificar isso, eu trouxe aqui a grade da minha faculdade que eu fiz, né? Eu estudei no Instituto de Computação da Federal do Amazonas, tá? Tive esse privilégio aí, essa sorte. Eu fiz SISU, né? O Enem normal, passei de terceira fase, inclusive, aquela que já sai da faculdade lá. E nessa terceira fase, eu não tinha me aplicado no SISU para ciência da computação, eu tinha aplicado para engenharia. Só que a faculdade errou, me botou em ciências. E aí, no segundo período, né, você pode trocar de faculdade e tal, de curso, fazer uma prova lá que você troca de curso. Eu falei, cara, eu vou pegar minha vaga. Já tô em terceira fase, não vou perder a vaga. E aí, no segundo período, eu tenho que trocar e tudo mais. Porém, eu gostei tanto de ciência que eu continuei, tá? Mais ou menos foi isso que aconteceu, né? E aí, por isso que eu tô com a grade aberta aqui, essa grade do meu ano, a grade já tá bem diferente, tá? Já mudou umas 4 vezes desde que eu estudei lá. Mas essa aqui é a grade da minha época, mais ou menos. Então, queria mostrar para vocês, né, o conteúdo que eu aprendi lá. Se a gente for ver um ranking, tá, da faculdade, dessa faculdade, ela tá em 16º, eu acho, no Brasil. Então é um ranking até considerado baixo, vamos botar aí. E mesmo assim, para mim, foi muito, 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 muito maneiro. Foi bastante coisa mesmo. E coisas que eu acho que valeria a pena outras pessoas estudarem, né? Não que você não possa por fora, de novo. O problema é que eu não sei aonde procurar esse conteúdo por fora, a não ser que seja livro mesmo, tá? Então a gente começa aqui no primeiro período. O primeiro período você é matriculado automaticamente, né? Então você tem a introdução à computação, é a matéria mais básica de todas do ramo de computação. Quando a gente vê pré-requisito aqui, ó, a maioria tem pré-requisito esse C1 aqui, 001, que é a primeira. Que aí você vai para ED1. Aí tem o C2, que é a ED1, o ED2 é requisito dele, né? Então é a matéria mais básica de computação de todas. Que é explicar o que é a computação, o que é o computador, o que que existe, né? E tudo mais. Essa área, né? O que que existe no mundo, para que o computador foi criado, por que que a gente usa o computador. Fala de. Aqui você não vai programar praticamente nada, ele vai te apresentar uma linguagem muito simples para você usar, tá? Eu, inclusive, usava SML, tá? Essa aqui foi a linguagem que eu comecei a usar, né, para poder aprender a programar e tudo mais, tá? Então, mas é só para você ter aí, né, uma ideia. E aí, depois de você ter, no mesmo curso, você tem cálculo, álgebra, inglês instrumental é para você, porque você precisa de inglês, né, para programar. Linguagem de programação, a maioria são em inglês. Você, quando vai escrever um for loop, né, você usa a palavra loop, né, você não usa laço. Apesar que tem gente que fala laço, né, eu já vi gente falando laço, mas não, a gente fala loop. Cálculo e álgebra linear, nessa faculdade, né, você tem a obrigação de fazer alguns cursos de exatas para poder passar. Então a gente tem cálculo 1, cálculo 2 aqui, ó. Só que a gente para no 2, tá? A gente não pega o 3, que começa diferencial, eu acredito, né? E aí, mas eles são necessários para fazer PAA, né? Tá, bem aqui, ó. Então, ele é necessário PA aqui para você poder fazer ele, né? É, mais ou menos é isso. Nem sei se tá com pré-requisito, mas a gente usa lá. Enfim, eu vou chegar lá. E aí, fundamento de ciência da computação, aqui vem falando mais ou menos de como que a ciência cresce como um todo, o que que é a ciência da computação, né? Aqui você está falando de computadores, né? De computação como um todo, aqui você fala de que é a computação, né? Que é a área do cientista da computação, o que que o cientista da computação faz, né? Que é explicar área de pesquisa, ciência e tal e tudo mais. Que eu sei que eu acho bem maneiro, tá? Mas mais ou menos é isso no primeiro período.
Segundo período, tu já começa a se matricular, e aí tu que escolhe as matérias, né? É, mas vamos falar aqui das obrigatórias, das esperadas, que vocês são obrigados, né? Aqui no curso, você tinha as obrigatórias, que é essa grade que a gente está vendo aqui, você tem as opcionais, desculpa, as optativas e as eletivas, tá? As optativas, elas são matérias do próprio Instituto de Computação, que você pode pagar para poder resolver. E as eletivas são matérias de qualquer curso, ou é o contrário, não lembro. Mas tem essa distinção, né? Você tem que pagar certas horas optativas, certas horas eletivas. Eletivas já de qualquer curso, pode ser inclusive do próprio comp mesmo, ou pode ser de outro. Mas optativas são, são do curso, né? Mas essa aqui é a grade principal. Algoritmo de estrutura de dados, você começa a aprender algoritmos de estrutura de dados, né? Aprender a famosa lista encadeada, o que é uma lista, o que é um vetor, matriz, as mais básicas mesmo. Acho que você não aprende nem hash aqui ainda, então tu aprende só. Basicamente tu aprende a fazer for loop, tá? Fazer loop, while, essas coisinhas. Aqui foi C já, né? Começar a mexer com C. Sistemas lógicos, aqui começa a graça, tá? Pra mim. Porque é aqui que a gente realmente começa a entender o que é o computador mesmo. Que é a gente começa a trabalhar com componentes de hardware, nem sendo componente de hardware, né? Você literalmente usa a protoboardzinha lá, e aí conecta os fiozinhos, faz os LEDs piscarem, né? Arduino, normalmente usou Arduino muito, mas pode ser Raspberry, qualquer coisa do tipo. Mas a ideia é você poder, né, criar o seu circuito, né? Fazer alguns programinhas pequenos, tá? E o legal dessa matéria, é que já começa a você a diferença da faculdade, né? O sistema final dessa matéria é você fazer um processador, tá? Então você faz um processador, ele acho que é 8 bits só, mas você faz um processador, tá? Na protoboard com Arduino, ele te dá lá a ALU, né? Os registradores e tal e tudo mais. E aí você tem que montar o seu processador e ele tem que fazer alguns cálculos lá. Eu nem lembro qual é o programa que ele tinha que rodar, mas acho que era só cálculo matemático. Isso não me faz a memória. Mas você tinha que salvar no registrador, né? Tinha que ter tudo isso aí funcionando, tá? Matemática discreta é matemática voltada muito para a parte de lógica, vamos dizer assim, né? Então você acaba aprendendo essa parte de booleanos, fuse, seja lá o que for necessário para você poder saber essas coisas, né? Mas esse praticamente me chama booleano aqui, eu nem lembro de outra coisa, tá? Vou bem honesto. Tem que só aprender booleano aqui. É, E aí, você nesse momento que você está aprendendo fazer lista encadeada, né? Tal, fazer for loops, né? Tudo mais, coisa bem básica. Sistema lógico, tu tá começando a mexer no negócio, né? Repara que tudo aqui é agnóstico à linguagem de programação, tá? Beleza, eu usei C nesse cara aqui, mas você pode fazer uma lista encadeada em qualquer linguagem, né? Não importa se é C, não. E sistema lógico aqui também, eu tive que literalmente trabalhar nos bits lá, né? A gente trabalha com os bits lá, montando os circuitos, tá? É, Terceiro período vem o AED2, o famoso AED2. Aí vem as estruturas um pouco mais complexas, que é normalmente árvores. Depois de árvores, hash, tabela hash, heap. E árvore tem um monte de árvore, né? Então você aprende bastante árvore aqui. O meu foi uma porcaria, tá? O meu professor era muito ruim. E aí, inclusive, o nosso professor de AED1, que era muito bom, ele deu uma aula extra pra gente, de AED2 por fora, poder ajudar, porque ele gostava da nossa turma e tal. Mas o nosso professor que a gente pegou aqui era um cara que era conhecido por ser ruim. Então, por exemplo, a árvore AB, árvore rubro-negra, essas coisas assim, eu não sou tão bom, tá? Nem lembro de cara, eu tenho que parar para ler, por exemplo, para poder lembrar, né? Mas eu não sei de cabeça, se for me perguntar. Aí começa a graça aqui um pouco mais avançada, que é a organização de computadores, que é a continuação de sistemas lógicos, né? Então, aqui, ó, IC60, né? Organização de computadores é a continuação de sistema lógico, tá? E aí a ideia desse daqui é você entender por que que você tem um processador, por que que você tem uma memória RAM, por que que você tem um disco, né? Quem foi que pensou nessa arquitetura, né? Por que que você tem os barramentos, como é que eles se comunicam, né? Como é que é os barramentos, é um por memória, é o mesmo, eles dividem, se não divide, por que que o computador é montado como ele é um todo, né? Você aprende literalmente a organizar o hardware do computador. E aí você entende as decisões, por que que foi tudo tomado, tal, e tudo mais, os prós e contras de cada decisão. Você aprende também a parte de um pouquinho de paralelismo, como é que você pode usar isso a trabalhar com paralelismo, tá? Aí você tem computação numérica, que é bem maneiro também, que o objetivo é
você aprende. Ah, perdão. Em algoritmo de dados você aprende como o computador, né? Como a gente criou formas de representar coisas no computador. Então, a gente criou algumas formas de representar char, né? Que é um algoritmo, desculpa, uma letra. Então, que é a famosa tabela ASCII. A gente criou forma de representar pontos fixos, que a gente chama, né? Que são inteiros. Positivos e negativos, né? Que o bit da ponta de se é positivo ou negativo. E a gente criou uma forma de representar pontos flutuantes, que são o famoso ponto flutuante, né? Que é o I3E754, 753, nem lembro mais de cabeça. Mas enfim, o computador é tudo 0 e 1, o processador é tudo 0 e 1, a gente é que diz que como é que a gente lê esses zeros e 1, né? O que esses zeros e 1 representam. E aí, quando você aprende isso, pô, beleza, você representar floats, ou seja, números reais, tá? Até certas casas decimais, você vê que na verdade o modo como a gente cuida de pontos flutuantes, apesar de ser bom para a maioria dos casos, eles não são 100% precisos. E existem casos que a humanidade precisa de precisão máxima. Quando, por exemplo, você trabalha com, sei lá, foguete, naves, ou até cálculos estruturais de coisas muito grandes, que você pode, qualquer milimétrico erro, né, pode causar um acidente seríssimo. E aí que vem a computação numérica, que você aprende a lidar com essas situações do tipo, pô, beleza, eu tenho essa limitação dessa forma de representar número, então como é que eu consigo representar número de outras formas que eu consigo fazer esses cálculos, né? Um pouco mais precisos, tá? E aí aqui você usa R normalmente, né? Eu não lembro de outro ter usado, né? Mas você vê como é que o R funciona, né? Você cria o seu próprio R lá e tudo mais, né? Como é que ele representa o número. Depois daqui você tem a introdução de inteligência artificial, tá? Não é o que a gente conhece hoje como inteligência artificial, né? As LLMs que estão rolando aí, né? É a inteligência artificial do que era conhecido antes. Eu não sei se mudou de verdade, se não mudou, mas pelo menos pelo que eu saiba para a academia, tá? Inteligência artificial é uma forma de você fazer o computador parecer que ele é humano, se comportar como humano. Que é ele receber uma entrada do ambiente no qual ele está e ele responder esse ambiente, né? Fazer uma ação com base nesse ambiente no qual ele está, tá? E aí você aprende um modo de agente, né? Tem um modo de agente lá é, que você precisa ter, né? Que normalmente é usado e tudo mais. Então, por exemplo, pô, você jogou sua vida inteira, vamos dizer assim, muito antes de, né, ChatGPT existir. E aí você ia lá no GTA, você ia lá e dava um tiro pro alto na rua. Quando você dava um tiro pro alto na rua, os NPCs, né, os bonecos que não são jogadores, saíam correndo. Né? Eles tinham essa reação. Aquilo é uma IA, né? Então, estava configurado a IA deles para reagirem ao ambiente. Quando reagiu ao ambiente, eles fizeram uma ação, né? Então é uma área que existe há muito tempo, tá? Literalmente muito tempo. Dizem que é uma das áreas mais antigas da computação. Uma das primeiras áreas da computação. É, não dizem não, né? Né? Desculpa. E é uma área que existe há muito tempo e tudo mais, e hoje ela foi meio que ressignificada, né? O nome dela. E eu não sei como é que fica essa divisão na, na academia, tá? Eu não tenho acompanhado, agora que estão chamando de ChatGPT, essas coisas de IA, né? Como é que ficou essa divisão aí? Se entrou para essa área, se é uma área separada ainda, porque que eu saiba, os LLMs, né, Large Language Models, são machine learning, né? Que é você fazer a máquina aprender. Então, você faz a máquina aprender para ela tomar uma decisão para você com base no que ela aprendeu, tá? Para você fazer perguntas para ela. Mas nesse caso aqui não, nesse caso aqui é a IA no sentido literal da coisa mesmo, você fazer a máquina se comportar como, né? A gente aprende física geral, uma curiosidade, né? Esse curso é 90 horas, ou seja, era 3 vezes na semana, 2 horas por dia. E nós éramos o único curso de física da faculdade inteira, o único curso que não era de física na faculdade inteira, que era 90 horas, que tinha gente de 90 horas de física. E o professor que a gente pegou era um professor muito louco, ele era muito bom, e só que ele reprovou muita gente. Aí no final, por a gente não ser de física, ele deu uma segunda, terceira, quarta chance pra galera. E uma galera conseguiu safar por isso. O laboratório de física era, tipo assim, praticamente pra gente ver as fórmulas acontecendo na nossa frente ali, né? Mas o professor nem dava aula, então eles foram umas 2 vezes, eu acho, só, pelo que eu me lembro, de fazer umas bolinhas lá e calcular, né, ver se batia as fórmulas e tal. A gente tem o quarto período, a gente começa com técnica de programação, se eu não me engano, eu nem lembro dessa matéria, tá?
Eu acho que a gente aprendeu Java aqui. Um professor que ele é fã de Java lá. Ah, lembrei. A gente aprende é, patterns, né? De programação, singleton, orientação a objeto, modular, e aí o singleton da orientação a objeto, né? Claro, quando a gente vai aprendendo patterns de programação, é que é a primeira vez que a gente vê algo orientado a objeto na faculdade, pelo menos nesse caso aqui, né? Linguagem de formais e autômatos, aqui é onde começa a graça, tá? Eu acho que é o maior ponto diferencial de quem faz faculdade e quem não faz, começa aqui, porque normalmente essa matéria tem outros nomes em outras faculdades, mas você vai aprender isso em algum momento, que é o que são linguagens formais, né? Que são uma linguagem de programação é uma linguagem formal. Ela tem regra para existir, ela tem regra para sentenças serem formadas, ela tem regra, ela não tem ambiguidade numa sentença. Então, quando você fala while true do alguma coisa, ela vai fazer o while true do alguma coisa sempre. Ela não tem ambiguidade na sua fala. Agora, quando eu estou falando aqui, então eu falo, hoje tá quente. Existe ambiguidade. Tá quente para quem? Tá quente para mim? Tá quente para você? O que é quente, né? Então, essa é a ideia, você entender o que são linguagens formais. E aí você aprende a formar, criar uma linguagem formal e tudo mais, o que é, fazer as regras e tudo mais, e você vê que as linguagens formais elas podem ser representadas por autômatos, tá? E você monta autômatos lá para representar os estados e tal e tudo mais, né? E é aqui que você normalmente aprende sobre Turing. A gente fala muito sobre Turing antes, né? Mas é aqui que você realmente vê o que ele fez, tá? Você vê a máquina de Turing, né? Você estuda como é que ela funciona e tudo mais. Teoria dos grafos é porque tudo no mundo é grafo, né? A minha matéria também foi uma porcaria de grafos. Mó fofoca lá na faculdade, porque a professora era horrível. Todo ano tem abaixo assinado para tirar ela. E no nosso ano foi mais engraçado, né? Nossa turma fez o abaixo assinado. E aí ela chegou e falou que ela passou todo mundo da turma, sem fazer prova nem nada. E aí ela falou que quem reclamasse, ela ia reprovar. Basicamente foi isso, ela falou diretamente. Ela falou: se você for reclamar, né? Se você continuar com a frente abaixo assinado, você vai reprovar. E aí a gente, beleza, quero passar, né? Foda-se. Mas acabou que eu não sei muita coisa de gráficos hoje, tá? Então, mas eu sei como funciona, sei o que é um gráfico, sei alguns algoritmos eu acho que eu ainda consigo tirar de busca, né? Mas, tipo assim, não é uma matéria que eu sou muito forte, não. Mas tudo no mundo é gráfico, então é uma matéria muito importante de a gente ter. E aqui a continuação do organização de computadores, né? A minha também não foi muito boa. A ideia desse aqui é você entender formas de estruturar o seu computador, entender, por exemplo, se eu, sei lá, se meu processador tiver arquitetura XYZ, eu não vou conseguir fazer paralelismo melhor da forma tal. Tô inventando aqui, mas mais ou menos é isso. Mas aí a matéria não foi muito boa. A professora, ela não estava muito presente. Ela faltava bastante. Então e era a mesma professora de organização de computadores e arquitetura de computadores. Então o que que ela fez? Ela basicamente deu a continuação de organização de computadores que ela não conseguiu dar no período passado, né? E aí a gente acabou que não viu a arquitetura de computadores tanto assim, tá? Por isso que é o 16º curso do Brasil, né? Nem é tão bom. Mas ainda foi muito bom. Eu acredito, né? Introdução à rede de computadores, tá? Então você aprende o que é uma rede de computadores, né? E aí, pô, tem umas aulas sensacionais aqui que você aprende a história da rede de computadores e tudo mais, né? Você aprende aquela, pô, quando nem sei o nome do cara mais de cabeça, mas pô, quando o cara conseguiu conectar dois computadores, né, para se comunicar um com o outro, é dito que ele mudou o rumo da humanidade, né? Então a gente estava sempre seguindo para um lado, seguindo para o lado de, pô, eu tenho que melhorar coisas físicas, coisas, sei lá, né? Coisas do nosso tangíveis, né, no nosso dia a dia. E aí, no momento que ele fez isso, o rumo mudou. Para agora a humanidade, a gente está fazendo tudo online, né? O mundo virtual é muito maior, né? Do que o mundo não virtual. E aí você aprende como é que computadores comunicam, você aprende as camadas de rede, né? É inteligente pra caramba, que é basicamente uma cebola, né? Você vai adicionando cada vez mais dados dentro dela. Depende do dado que você tá, né? Quando você envia, ela começa de fora para dentro, e quando você recebe, ela começa de dentro para fora. Ou é o contrário. Posso ter falado besteira. Acho que é o contrário. Mas enfim, mais ou menos é isso. E aqui começa a parte de engenharia de software, né? Interação humano-computador. Então, quem faz engenharia de software, acho que essa matéria aqui já deve ser no primeiro período. Mas é a ideia de você tornar os seus sistemas, seus programas, né, fáceis para humanos usarem. Até porque o maior objetivo, até então,
eram para humanos usarem computadores, né? Agora a gente sabe que a gente está numa nova era aí. E aí, inclusive, essa área deve estar cheio de paper, cheio de pesquisa nova em relação a IA, por causa disso. Mas, até então, a ideia, né, era para o seu sistema, como é que você fazia ele ficar de forma boa para o ser humano usar. Quinto período, a gente tem o famoso PA, e aí aqui que começa a coisa de analisar algoritmos e tempos de execução de algoritmos e tudo mais, tá? É uma matéria bem maneira. Você aprende o porquê que não faz sentido algumas coisas. Por exemplo, sei lá, no dia a dia, por que faz sentido melhor usar um hash map do que uma lista. Hoje, mais ou menos todo mundo sabe o porquê, mas talvez pouca gente tenha parado para fazer os cálculos, né, e entender o porquê. Mas é muito mais genérico que isso, tá? Eu tô falando aqui, vou dizer, bem porcaria, mas é algo muito mais sério. Você pega programas inteiros e você tem que calcular o custo, né, de cada programa e tudo mais, entender como é que você consegue otimizar e tal. Inclusive tem bastante cálculo aqui, tá? Sim, a gente usa cálculo para calcular essa parada. É um curso bem maneiro. E aí, depois disso, desse curso, você acaba tendo. Cara, não sei explicar, tu acaba já sentindo mais ou menos o que, que é pesado e o que, que não é, sem tu ter que parar e ficar calculando. Porque tu meio que já sabe ali mais ou menos a estrutura, né, que um programa tem, de quando ele vai estar fazendo ciclos desnecessários, formas desnecessárias, fazendo cálculos necessários de forma desnecessária, né? Podendo fazer de coisas mais simples, de forma mais simples, né? E aí a ideia é você tentar realizar o mesmo cálculo, né, no período muito menor, seja mudando o algoritmo, seja mudando a estrutura de dados do qual você está usando. Talvez criando uma estrutura de dados específica para o seu caso, né? Então, uma matéria bem maneira. Laboratório de Programação Avançada é a continuação, acredito eu, desse daqui, tá? Aí esse daqui a gente faz um programinha em Java, Java Swing, nossa, horrível. Mas era só para aprender também, na prática um pouco. E depois a gente termina com Android, tá? Não tem iOS porque é caro, né? Android é de graça, qualquer problema. Paradigma de linguagem de programação. Ah, não, eu errei. Esse laboratório aqui, eu acredito que era. Na verdade, não lembro, sabia? Que é esse laboratório. Eu sei que o paradigma de linguagem de programação foi o que eu acabei de falar. É o que a gente aprende orientação a objeto, tal e tudo mais. A gente aprendeu antes, né? Aquele você aprende singleton, factor pattern, sei lá. Então, não consigo pensar agora de cabeça. E aqui começa a ficar bem maneiro. Então você aprende o que é um sistema operacional, né? E aí. Eu não fiz um sistema operacional na faculdade, eu acho que foi um erro isso não ter feito, a gente só fez um shell, né? A gente teve que fazer um shell do zero. Inclusive, eu segui o manual da GNU, a GNU tem um manual, ensinando como é que faz um shell, né? Para fazer esse trabalho. Mas você aprende que é o sistema operacional, o que o sistema operacional faz e tal e tudo mais. Como é que o sistema operacional roda o programa, né? Como é que ele. Ou, desculpa, como é que o sistema operacional executa o programa e manda para o processador, né? Como o processador roda o programa, você aprendeu lá quando você fez um processador, né? Então você sabe como o processador roda o programa certinho. E aqui tu aprende como o sistema operacional controla tudo, né? O que é o kernel, o que não é, o que é sistema operacional, o que não é, quem controla a memória, quem não controla. Você aprende o famoso escalonador, né? Então, o maior trabalho do sistema operacional, isso é o maior, mas eu considero os mais importantes, é a escalonação de processo, né? Inclusive, até mês passado no Linux era fair share, né? Então, todo mundo tinha a mesma porcentagem, mesmo que tu usasse muito um programa, por exemplo, sei lá, tu joga no teu computador, tu usa muito aquele jogo, mas o Linux vai ficar, não é. Todo mundo por igual aqui, tu tá jogando o jogo, não me importa. Eu vou botar para rodar aqui no background o serviço de sei lá das contas, entendeu? Vou tirar o teu jogo do processador, vou botar o serviço para rodar, porque é todo mundo igual. O processador, teu jogo já rodou. E aí, agora que eles mudaram isso, né? Faz pouco tempo, inclusive. Porque o Linux é genérico, né? Então ele tem que rodar desde calculadora até míssel balístico. Então eles não podem. Não é muito pensar no desktop, né? Enfim. E aí você aprende isso, você aprende como que isso funciona, né? A famosa troca de contexto, né? O processador e tal, o program counter, né? Que ele vai executando as instruções e tudo mais. Você aprende syscalls, né? Então, como é que um programa que está na camada de usuário consegue fazer escrito em disco, escrito nessas coisas, consegue controlar hardware, né? Você faz através de syscall. Então, uma parada bem maneira. Aí você aprende Linux, né? Porque é o aberto. Então, você aprende como é que o Linux funciona, tal, aprende bastante coisa. É legal.
Aí você tem introdução de direito de software, tá? Que é a continuação desse aqui, né? Esse aqui é o IC416, ó. Ih, não tem como dependência, eu não sabia. Pensei que tinha. Mas é a continuação daquele aqui praticamente, tá? Esse aqui é meio que a introdução, esse aqui é a continuação. E aí é isso que é forma de você montar software, né? O que é uma engenharia de software? O que é uma engenharia civil? Forma de você montar construções, né? Então, engenharia de software é forma de você montar software. E aí você aprende Scrum, um monte de regras esquisitas, Kanban e tal, tudo mais. Você vai aprender essas coisinhas aí, desenvolvimento cascata, né? Quando que é melhor, quando que é pior, o famoso MVP, na época o MVP tava tipo assim, era moda ainda, né? Aí o pessoal tava, meu Deus, o negócio é fazer MVP e tal, não sei o que, então tudo era MVP. Aí você aprende aqui, e aí você aprende solução otimização combinatória, é praticamente você aprender, né, a otimizar seus programas, seus códigos e tal, tudo mais, tá? Essa matéria aqui, esse período aqui também é bem legal, tá? É um dos períodos que são considerados mais difíceis desse ano aqui, né? Era o quinto e o sexto, tá? O quinto por causa de PA e o sexto por causa de banco de dados, né? Porque banco de dados, o professor era bem, não era carrasco a palavra, mas ele cobrava bastante. Aqui no sexto período, pra mim foi o melhor, é o período mais, cara, mais divertido que tem. Compiladores aqui, cara, isso aqui é o que pra mim é o que separa o menino de homem, tá? Que é quando você faz a sua linguagem de programação, simplesmente. Então, você for ver o pré-requisito dele, né? É o linguagem de formais e autômatos, né? Por quê? Para você poder fazer uma linguagem de programação, você tem que entender como é uma linguagem formal. Você tem que entender, né, como é que você formula uma linguagem formal. E aqui para mim, tá? Uma das minhas opiniões, uma das maiores diferenças, né? Fora, obviamente, a parte de você fazer um processador, que você vê como o processador funciona, você vê os sistemas operacionais, agora que sabe fazer um processador, tu vê como é que tu faz o sistema operacional para rodar em cima desse processador. Mas a gente não fez isso, né, como eu falei, mas seria bem maneiro se fosse feito. Mas compiladores, por exemplo, você faz a sua linguagem de programação, cara. A gente faz usando, eu não lembro qual foi a base que a gente usou para escrever o compilador, né? Não sei se foi Java. Acho que foi Java que a gente usou lá para escrever o compilador, né? Porque quando você faz uma linguagem de programação, a primeira versão do compilador você faz outra linguagem, né? Aí depois você faz ela nela mesma. Inclusive é o famoso Ouroboros, né? Que é o programa que gera ele mesmo, tá? Aí depois pesquisei. E aí, o... aqui você faz a sua linguagem de programação. Então você tem que inventar suas regras, você tem que tomar decisões. Vou botar um garbage collector, não vou. Vai ser tudo objeto, como o Python, vai ser tudo uma tabela, como Lua. Vai ter hot reload, não vai. Ela vai ser compilada, interpretada. Então é aqui que está a parte mãe, assim, de programação para mim, quando se trata de linguagem de programação. Porque quando tu toma essas decisões, quando tu para pensar, né? Toda linguagem de programação para ti são só decisões diferentes. Então, quando alguém me mostra uma vaga, tipo assim, estou procurando um programador Java, com 10 anos de experiência, não sei o que, aí o cara fala, eu só sei Java, não sei mais nada. Eu só sei JavaScript, não sei mais nada. Eu só sei, sei lá, bota outra aí, Kotlin, não sei mais nada. Uma outra aí, sei lá, Clojure. Só sei Clojure, não sei mais nada, que é tudo bem que eu acho. Só sei Go, não sei mais nada. É porque o cara não consegue perceber, né? Não consegue entender o que na verdade é uma linguagem de programação, como uma linguagem de programação é feita, né? E quando você entende o que é uma linguagem de programação e como a linguagem de programação é feita, você vê que na verdade é só uma escolha da pessoa que criou, ou das pessoas que criaram aquela linguagem, né? E quando você entende mais ou menos isso, você consegue ver que, cara, beleza, qual que é a diferença do Go pro, sei lá, pro C? Sei lá, o Go tem garbage collector, é, o Go tem uma standard library bem melhor, é bem mais completa, ele é dividido em módulos, coisa que não sei, tinha problema de módulo, ele tem gerenciador de pacote, né? Ele tem decisões tomadas, mas no fundo tudo que tu vai fazer tu vai ter que saber escrever função, tu vai ter que saber fazer loops, tu vai ter que fazer declarar variável, tu vai ter que é só sintaxe. Como declarar uma variável no Go? É assim, tá bom, beleza. Como fazer uma função em C? É assim, beleza. Como, sei lá. Eu tô querendo editar do objeto. Como fazer uma classe no Python? Tá aqui. Sintaxe, né? Depois que você faz a sua linguagem, aí tu também tinha que decidir, tá? Se tu ia fazer editar do objeto, se fazer modular, se fazer os dois, né? Python os dois, por exemplo. Então, é uma matéria bem maneira, tá? No final, o trabalho final dela, você fazer a sua linguagem de programação. O banco de dados 1
é muito diferente do que provavelmente muita gente, pelo menos que eu já vi o pessoal falar que faz curso por aí. O pessoal aprende a usar um banco de dados, o que eu acho muito estranho, mas no nosso banco de dados 1 a gente fez o nosso banco de dados. Então você aprende a árvore, eu acho que é a AB, inclusive, do banco de dados. Posso estar errado, tem que até pesquisar. Mas você aprende a árvore pro fundo do banco de dados, tá? Você cria a árvore, né? E você tem que criar a árvore como é uma árvore muito grande, como um banco de dados cresce infinitamente, você tem que criar ela em disco. Então, quando você faz normalmente a árvore em memória, você tem os ponteiros, eles apontam para endereços de memória, né? Porém, quando você está fazendo em disco, você tem que apontar para bytes em um arquivo, né? Então, você está falando que aquela posição está no byte X do arquivo Y, né? E aí tem toda uma diferença e tudo mais. Esse é o primeiro trabalho da disciplina. O segundo trabalho você tem que aprender matemática relacional. Então você aprende como é que você faz joins, sei lá, selects, where, essas coisas, tudo em matemática mesmo, né? Porque isso é uma matemática. E aí, o terceiro trabalho, né? O mais legal é você fazer, né, um banco de dados. Então você faz um banco de dados lá, simplesão. Obviamente, nada muito gigante, não, coisa simples mesmo. Mas você faz esse banco de dados, né? Você aprende o que é um banco de dados. E aí, de novo, depois, todo banco de dados é simplesmente uma decisão da pessoa que criou. Então ele tem um motivo para ele ter feito daquele jeito. Ele pensou naquele motivo. Aí você vê outros tipos de dados. Na verdade, nesse daqui, ele só comenta sobre outros tipos de banco de dados, né? Ele não mostra tanto. A gente viu, eu pelo menos, vi mais relacional. E aí é no 2 no próximo período, que tem você vê não relacional, você vê colunar, você vê outros tipos de banco de dados, né? Mas nesse aqui a gente mexeu mais com relacional, que é fazer o banco de dados mesmo. A análise de projetos e sistemas é meio que a continuação desse cara aqui, tá? Ou, não, perdão. Ele é a continuação desse cara aqui. Esse é 400, perdão. E aí ele é mais ou menos aqui. Aqui na engenharia desse daqui, você aprendeu a forma de criar software, né? De organizar um time, de criar software e tudo mais. E nesse aqui você vai aprender a como você vai analisar se um software é bom, se o software é ruim, né? Testes, regras, tal, e tudo mais, tá? Introdução à computação gráfica. Cara, essa matéria tinha tudo para ser incrível, porém foi horrível. Eu simplesmente não aprendi nada de computação gráfica. Eu só aprendi computação gráfica por fora, sozinho, depois de, tipo, 7 anos de formado. Então, eu realmente não sei nem o que se deveria aprender aqui, sendo bem honesto, mas eu acredito que deveria aprender, né? Como é que tu desenha pixel na tela. Probabilidade estatística. A gente aprende, a gente tem essa matéria aqui que não depende de nada, ela é bem solta se tu for ver ela. A gente aprende, inclusive, em outro curso, por isso que na ICC, né? É com outro curso. Mas o objetivo dela é para você poder aprender calcular a probabilidade estatística dos seus trabalhos, né? Então, sei lá, por exemplo, você tem, pensando no exemplo, você tem uma máquina de busca. E aí, numa máquina de busca, você mudou o algoritmo de busca. Então, você tem o algoritmo anterior e o algoritmo novo. Quando você faz isso, como é que eu vou comparar os dois algoritmos para saber qual que é o melhor? E ao comparar os dois algoritmos para saber qual que é o melhor, vamos supor que eu, sei lá, decida fazer o famoso teste AB. Coloco uma porcentagem da base para bater no A, uma porcentagem da base para bater no B. Quando eu for comparar esses resultados, será se eu sei se os resultados são estatisticamente relevantes? Ou será se o meu conjunto de dados é muito pequeno para o que eu estou querendo testar? Aí tem os cálculos aqui que tu aprende para fazer, né, e tal, tudo mais. Hoje em dia isso é praticamente automatizado nas ferramentas, né? Se for, sei lá, pegar o Firebase, fazer A, B aí, ele faz isso escondido para ti. Mas a ideia é que tu aprenda aqui isso, né? Como é que tu faz. Sétimo período vem a parte de empreendedorismo, né? Que é de introdução à administração. A gente teve a sorte de trabalhar com professores que tinham algumas empresas, né? Abriram algumas empresas lá na faculdade. Inclusive eu trabalhei com eles depois. É, mas eles dão uma introdução, como é que você abre uma startup, né? Como é que funciona tal, e tudo mais. A metodologia científica de ciência da computação eu nem lembro o que que era. Tá? Provavelmente vai aprender a fazer paper, deve ser para a área acadêmica. Né? Informática, ética e sociedade, que é a parte ética, tem que falar, né? Que, caso que eu acho que todo mundo fala desse caso, toda faculdade, todo canto, toda escola, todo curso. É o caso do cara que configurou errado uma máquina, programou errado uma máquina de raio-x e acabou matando, acho que 6 ou 7 pessoas. E aí veio a dúvida, né? Se quem matou foi o programador
Os quem matou foi a empresa, os quem matou foi, né, o próprio médico, né? Que tava fazendo as coisas e tudo mais. Enfim. Hoje deve estar bem acalorada, né? É praticamente discussão aqui, né? Essa matéria. Hoje deve estar bem acalorado com o IA, né? Então, aí você vê o banco de dados dois que eu falei, você aprendeu outro tipo de banco de dados, né? Eu, pelo menos, aprendi, você aprende a famosa. é, Caramba, Big Data, lembrei. Você aprende Big Data, que é trabalhar com dados gigantescos, né? Então, por exemplo, o Google trabalha com petabytes, ainda mais hoje na era da IA. Então, o Google trabalha com petabytes. Como é que tu estrutura esses dados para tu trabalhar com petabytes, né? Um banquinho relacional não vai aguentar essa quantidade de dados. E aí tu aprende formas aqui de você organizar, né? Como é que essas empresas trabalham e tal e tudo mais. Sistemas distribuídos, a ideia, tá? A ideia era a gente aprender como, por exemplo, fazer, sei lá, uma arquitetura de microserviços, que você tem vários sistemas, como é que eles se comunicam e tudo mais, tá? Estava na. Se eu abrir aqui a ementa, é esse que é o objetivo. Mas o professor, o que, que ele faz é o quê? Ele pega esse cara, né? E aí ele tenta abrir uma startup com. Ele fala, galera, monta em grupos, vocês têm que fazer uma empresa aí, uma startup qualquer. E ele obriga você a assinar um contrato de que ele tem 51% da empresa. E aí você tem que fazer isso, você tem que apresentar numa feira no final do curso. Então, esse... e aí o que ele gostar, ele continua. O reza a lenda, né? O cara que. O mesmo cara que faz a introdução à administração, né? Que dessa aula, e o que dá banco de dados, eles abriram bastante empresa com alunos de sucesso. E reza a lenda que esse cara sempre quis fazer o mesmo. Então ele usa essa matéria, a matéria que ele dá, né? Como essa desculpa, né? Mas ninguém sabe. Não sei se eu consigo abrir alguma coisa depois. Simulação de eventos estatísticos, você vê como probabilidade estatística. Eu não, se não me falha a memória, aqui é essa parte de você conseguir simular, criar simulações de coisas para o seu sistema. Então, tu tem um sistema de, sei lá, eu lembro que, eu acho que foi nessa matéria, a gente tinha um sistema que você usava Bluetooth de baixa energia para poder trafegar dados quando o usuário não estava na internet. E era muito usado, por exemplo, no interior e tal e tudo mais, quando pô, o usuário X não tem internet, então ele tá perto de. Eu tô aqui, né? E aí eu passei perto dessa pessoa, eu trafego o dado para ela, sem ela saber, obviamente, quando o Bluetooth de baixa energia. E aí essa pessoa vai andando, esse dado vai se espalhando, até que uma hora alguém vai estar conectado na internet e vai enviar para a internet. Né? Então você aprendia isso, e aí para isso você precisava de probabilidade estatística para saber. Dado que eu tenho uma pessoa e eu tenho outra aqui, né? Quantas pessoas são necessárias, né? Quantos nós são necessários, aí entra grafos, né? Quantos nós são necessários para eu poder conseguir fazer esse sistema rodar, né? Devido à internet. E aqui a gente volta ao empreendedorismo informático, a gente fala de empreendedorismo de novo. Aqui a gente usa aqui, tá? Mas basicamente fala de startup. Esse aqui foi só como esses professores tinham empresas, né? Eles praticamente chamaram os fundadores para dar palestra pra gente. E veio o famoso TCC, né? TCC, você tem que fazer alguma coisa que comprova o seu curso. Normalmente a galera, eu fui um desses, que é abraçar o mundo, que é tentar reinventar a roda, não sei o que, não sei o que lá. Cara, conclui teu curso, prova só o que tu estudou aqui, tu fez, né? O nosso tinha o TCC, né? O nosso TCC tinha que fazer o texto completo, né? Então é individual, tem que fazer o. Caramba, esqueci a palavra agora, não é paper. Enfim, tem que ter o trabalho por escrito todo, né? E aí você aprende isso aqui, tá? Então basicamente é isso. Essa era o que eu queria falar de faculdade, tá? Então, para resumir, né? O que eu considero a maior diferença de quem fez faculdade e quem não fez é saber de onde as coisas vêm, por que coisas estão lá, né? Entender que tudo que a gente usa aqui, né? Tudo que eu estou vendo aqui é um programa, é um pixel, algum programa escreveu isso, desenhou esse pixel verde na minha tela, né? E aí eu sei, eu consigo entender mais ou menos a estrutura de onde veio, onde é que vai e tal, tudo mais. Entender que, como é ciência da computação, então a gente vive bastante ciência, entender que as coisas não vieram do nada, foram pessoas que realmente pesquisaram, criaram, descobriram, trouxeram pra gente, né? E você não fica nessa coisa de, cara, eu só sei isso e não sei mais nada, né? Então, no momento que você sabe como, sei lá, como uma linguagem de programação funciona, você aprender uma nova, nada mais é do que você talvez ler a documentação dela por ali, alguns meses no máximo, trabalhar com ela um pouco, você já vai ter uma ideia grande ali da linguagem, né? Você não fica naquele pensando que, eu só sei isso e não sei mais nada, né? Porque você não sabe a base, só sabe executar, né? E aí vem a diferença que a galera fala, que é o famoso.
programador e quem escreve código, né? Hoje, na era da IA, então, a galera que só escreve código, tá, tem muita gente aí. Eu tô começando agora a usar IA, mas aí é outro vídeo. Mas fica aí, cara. Esse aí é o vídeo.